Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma aula aqui do nosso seminário, da nossa querida Igreja Batista Memorial. Eu sou o Hausmann e nós aqui da IBM já queremos de antemão agradecer você, a sua família, por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, através do seu smartphone, através do seu computador, da sua Smart TV, enfim. Muito obrigado pela sua sintonia. Eu gostaria de orar nesse momento, convido você para fechar os seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecê-lo nesta manhã por este dia maravilhoso. Oremos. Soberano Deus e Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu, Pai, chegar até aqui nesta semana que se inicia. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar e nos edificar através da mensagem que vamos agora receber da Tua parte. Que o Senhor possa abençoar cada casa, cada lar que nos recebe nesta manhã. Que o Senhor venha me usar, Pai, para transmitir a Tua palavra. Que seja o Senhor falando a todos os nossos espectadores. E que assim nós tenhamos um dia abençoado na Tua presença, agora e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Muito bem, olha, nós louvamos a Deus primeiramente, pois nós cremos que você, a sua casa, a sua família, vocês vão ser edificados por esses ensinamentos, assim como tem ocorrido nas aulas anteriores, pelo poder de Deus, através dos professores que têm ministrado aqui, os ministros do Evangelho, os quais têm trazido brilhantemente aí essa disciplina apresentado para nós aí, como base uma porção da palavra de Deus, que é a nossa base, compilada através desse livro aqui do pastor Abe Huber. Esse é o livro que é a base para a nossa disciplina, qual nós estamos usando para ministrar para vocês. E o nome da nossa disciplina é homônimo ao livro, e você vai ver aí na sua tela o livro de forma ampliada, e caso você deseje, você pode adquirir e ler na íntegra esse material aí na sua casa. Ok, muito bem, esse aí então é o livro, caso você queira adquirir, Restaurando os Soldados Feridos. E nós, infelizmente, já estamos chegando aqui ao final dessa disciplina. Essa já é a penúltima lição, penúltima aula. E se os irmãos estivessem aqui conosco, com certeza iam dizer mas você pode dizer aí da sua casa, não tem problema não. Eu quero recapitular então com você as lições que nós recebemos até agora. A primeira delas nós falamos de entendendo as baixas no exército. Lá naquela primeira lição nós vimos um pouco do papel da igreja em relação aos soldados feridos. E vimos também algumas estatísticas no Brasil e no mundo sobre desvio, sobre conversão e desvio. Apenas para conhecimento, alguns números lá naquela primeira lição, um pouco mais técnica. A segunda lição, sintomas da tendência de matar os soldados feridos. Essa é uma lição com certeza fantástica, um material preciosíssimo. Quando eu li o livro a propósito, foi inevitável me lembrar de algumas pessoas que um dia estiveram aqui com a gente, aqui na IBM, e que por motivos até bobo não estão mais com a gente. Então, eu me senti tocado a ligar para uma dessas pessoas. E foi interessante, liguei para essa pessoa, um varão. E nós conversamos durante muito tempo, falamos de muitas coisas, brincamos, contamos piada, como era de costume a gente fazer aqui na igreja. Só conversamos, sem cobrança, sem nenhuma pretensão. E no final da conversa, no meio de risadas, alegria, ele olhou para mim e falou, ele falou para mim, ele disse, poxa, foi muito bom receber a tua ligação. E eu fiquei surpreso, como foi bom ouvir a tua voz, receber a tua ligação, já que faz tanto tempo que a gente não se vê, que a gente não se encontra lá na IBM. E aí lá no livro tem também uma frase que está transcrita lá, que diz que alguém certa vez disse que o desviado ele é como uma joia de ouro, que caiu na lama e que está suja, perdida, mas que ainda é ouro,
né? Se você for lá, pegar, lavar, polir um pouquinho, você vai ver que o ouro ainda está lá, permanece lá. Então, essa é a ideia desse capítulo, dessa lição. Você fazer uma autoavaliação, você fazer uma autoanálise. Como é que está o seu coração hoje? Qual é a sua tendência? Qual é a sua tendência no dia de hoje? Será que você tem algum sintoma? Aliás, é até complicado falar em sintoma no dia de hoje, né? Mas aqui nós estamos falando dos sintomas da tendência de matar os soldados feridos. Por favor, não confunda com sintoma de Covid, de coronavírus, nada disso. E eu quero já lançar aqui um desafio para você. Após essa aula, você vai ter uma lição, uma tarefa para casa. Olha só que legal. Você vai ligar para alguém. Você liga para alguém, faz uma videochamada, liga aí pelo seu WhatsApp, pelo seu telefone. Tá tão atual isso, né? E ligue para essa pessoa que você não fala há algum tempo. Liga para esse soldado que você lembrou agora aí. E que você sabe que talvez ele esteja precisando de uma ligação, de um abraço virtual. Fala com essa pessoa, demonstra interesse pela vida dela, como é que essa pessoa está agora. Diga que está com saudade dessa pessoa. Ame. Esse desafio é legal, tenho certeza que você vai se sentir satisfeito e você vai fazer também com que a pessoa se sinta amada e de repente restaurada por essa sua ligação. Olha só que legal, né? Então faça germinar essas sementes, faça germinar essas boas sementes daquilo que você tem recebido aqui através desse seminário, dessa disciplina, que é uma continuação daquilo que a gente recebeu lá no nosso acampamento de carnaval, né? Que bênção, né? Que tal você fazer isso nessa manhã? Muito bem. Na terceira aula, o tema foi o coração restaurador do bom samaritano. E aqui nós recebemos na prática um script, né, de como fazer, o que fazer, como restaurar os soldados feridos, com base do exemplo que nós vimos lá na parábola na história do bom samaritano, né, que está disponível para nós lá no livro de Lucas, no capítulo 10, cuja história você já conhece muito bem, mas que você pode voltar lá, ler, revisitar. É sempre bom, né, que tem como pano de fundo lá o sacerdote, o levita e o bom samaritano e o homem que estava caído, ferido lá. Você com certeza lembra bem da história aí. O coração restaurador do bom samaritano. A quarta lição nós vimos o tema exemplos poderosos de restauração. Essa foi a nossa penúltima aula. O Osmilce ministrou aqui com muita maestria, na verdade, Osmilce e grande elenco, né, hollywoodiano. Ensinaram aí alguns samaritanos dos dias modernos, né? E nós vimos lá as suas atitudes e os seus efeitos, e foi uma aula muito legal. Se você não viu, acredito que ainda esteja disponível, me corrija a mídia aí se eu estiver errado, ainda esteja disponível lá no YouTube para você acessar, assistir, tá? Você pode ir lá. Hoje nós temos essa vantagem, né? A quinta lição, que foi a última ministrada antes dessa, Davi e a caverna de Adulão. Vocês estão vendo aqui, o nosso pano de fundo ainda está aqui, a caverna de Adulão, né? Lugar de refúgio, onde Davi esteve refugiado, cuja história nós vamos aprofundar um pouquinho mais no dia de hoje, né? Aqui nós conhecemos Davi como um dos maiores símbolos, né? Um dos maiores líderes, restauradores, um dos maiores comandantes, general, que entendia o coração e as necessidades dos seus soldados, né? Dos seus subordinados. E às vezes até mais do que eles próprios, né? Então tivemos lições fantásticas aqui na caverna de Adulão, e no momento de grande aperto, no momento de grande aflição, quando eles estavam ali refugiados, Davi recebe o socorro de Deus e produz ali, para nossa alegria, né, inúmeros ensinamentos que servem de base para nós até os dias de hoje. Então hoje nós vamos continuar falando um pouco, né, de Davi,
aprender mais alguns preciosos ensinamentos. E eu quero convidar você para juntos a gente fazer uma viagem na história, né? Vamos visitar aqueles lugares. Então, quero convidar você, esteja confortável aí onde você estiver, busque uma posição. Aliás, não sente não, fique em guarda. Se possível, vista aí a sua armadura, porque nós vamos visitar cenários de guerra, cenários de desolação, de destruição, porque foram esses os cenários onde Davi passou para produzir, para nossa edificação, essa história maravilhosa de Davi, ali na caverna de Adulão, e agora um pouco mais adiante, como nós vamos conhecer, né? Então, são batalhas, são perdas, são frustrações, é angústia, tribulação, mas sobretudo, fé, determinação, confiança em Deus e restauração. O tema de hoje é outros soldados que Davi restaurou. Vamos falar sobre outros soldados que Davi restaurou. Você deve saber, e certamente, um dos fatores do sucesso de Davi frente às duras batalhas que ele enfrentou era o modo como ele via as pessoas, né? Davi, ele olhava para o seu povo, para os seus soldados, até mesmo para o seu perseguidor, o rei Saul, com os olhos de Deus, né? Pela comunhão que ele tinha com o Senhor, ele via o mundo de uma forma diferente. Davi tinha uma visão muito além daquela que os olhos podem alcançar. Para contextualizar, eu diria que Davi enxergava nas pessoas as várias formas como a igreja ela é retratada ao longo da Bíblia. Pare para pensar. Repare que a igreja, ela retrata a Bíblia, aliás, ela retrata a igreja de várias formas. Você vai ver que a Bíblia ela retrata a igreja como família, né? Deus, Jesus, é o nosso Pai. Aqueles que querem que são os seus filhos são, na verdade, uma grande família. Todos os irmãos em Cristo, Jesus, o nosso Pai Celestial. A Bíblia também retrata a igreja como um grande exército. Até cantamos, né? O nosso general é Cristo, né? Então, a Bíblia retrata a igreja também como um grande exército. Jesus é o nosso general e nós somos soldados nesse grande exército. A Bíblia retrata também a igreja como um corpo de Cristo, como o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos os membros, as partes, cada um com a sua função, cada um com a sua missão, e juntos nós formamos aquilo que chamamos de corpo de Cristo. A Bíblia retrata ainda a igreja como sendo uma escola. Aqui nós aprendemos, né? Onde somos preparados para exercer os nossos ministérios. A nossa missão é daqui que sai o ensinamento. Através da igreja nós somos ensinados, nós somos alunos, discípulos do Senhor Jesus. A Bíblia também retrata a igreja como um hospital. Lugar de curar os feridos, lugar de restaurar pessoas que estão em situação de aperto, de dificuldade. Não só os feridos que estão lá fora, mas frequentemente também os feridos que estão aqui dentro. Nós próprios, né? Somos constantemente sarados, reparados pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus. Então a igreja também é um grande hospital. E Davi se destacou como rei, com certeza, porque enxergava tudo isso. Davi tinha uma visão, podemos dizer que era uma visão multidisciplinar. Ele dava a oportunidade de arrependimento, dava a oportunidade de vida, inclusive para os seus inimigos. Mesmo nos cenários mais dramáticos, nos cenários mais aterradores, Davi demonstrava uma sensibilidade tremenda em fazer a vontade de Deus e salvar vidas. Veja o que diz o texto de Tiago,
capítulo 5, versos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amados, nós precisamos de uma vez por todas, como membros e também como corpo de Cristo, dar um basta naquele ditado que é comum entre as igrejas, né, de dizer que o exército cristão é o único exército que não se preocupa com seus feridos. Sendo que o exército cristão devia ser exatamente o que se preocupa mais com seus feridos. Porque se nós não cuidamos dos nossos feridos, outras pessoas vão fazer isso. E aí nós corremos o perigo de perder aquele soldado que poderia estar lutando aqui do nosso lado para o exército inimigo. E ele vai engrossar as trincheiras, as fileiras do exército inimigo contra nós. Olha só que irônico, né? Olha aqui para o nosso cenário. Davi era um soldado leal a Saul, sendo que Saul tinha excluído Davi e agora tentava matar, por inveja, né? E por isso Davi vivia agora em fuga. Nesse momento, isolado, refugiado, ali na caverna de Adulão, mas ele vivia em fuga, constantemente ameaçado. Mas Davi, o ungido, porém ainda não empossado rei, né, pensava e agia diferente do seu perseguidor. Por um motivo simples. Davi não só tinha como buscava manter a sua comunhão com Deus. E essa comunhão ela é vital para nós. Essa comunhão é determinante para o nosso sucesso como cristão. Porque se a gente perde a comunhão com Deus, irmão, então nós estamos fadados ao fracasso. Olha o exemplo de Saul. Saul tinha tudo, era o rei de Israel, foi o primeiro rei. Poderia ter se perpetuado aí por muito tempo no poder, mas perdeu a sua comunhão com o Senhor. Quando nós temos comunhão com Deus, pela ação do Espírito Santo, nós pensamos também como Davi, agimos como Davi, porque o Espírito Santo ele é único, a obra que ele faz na minha vida, ele também faz na sua, ele também fez na de Davi, e ele quer fazer na de todos nós. Quando nós temos o Espírito Santo, nós agimos e nós pensamos de forma diferente. Amém, irmãos? Então Davi estava indo em fuga. Estava refugiado ali na caverna de Adulão. Quando a Bíblia relata que ele recebeu lá um bando de homens, né? 600 homens, para ser mais preciso. E esses vieram junto com a família do pai dele e também trouxeram as suas famílias e se juntaram a Davi ali na caverna de Adulão, ali nas proximidades. E começava ali uma comunidade, né, de fugitivos. Olha só que coisa, né? E a Bíblia relata que foram para lá os seus irmãos, que foi para lá a família do pai de Davi, né? Além daquela turma que você aprendeu aqui na aula passada, na semana passada, no domingo passado. Lembra quem era? Quem era aquela turma lá? Eram os que estavam em dificuldade, né? Os que estavam em aperto, os endividados, os descrentes, só os improváveis, né? Aqueles que não estavam contentes com o reinado de Saul. Então eles foram à procura de Davi, se juntaram a Davi e formaram ali um exército de valentes guerreiros com a bênção de Deus, né? E foi justamente aquele cenário, aquelas pessoas, aquelas circunstâncias ali, terríveis, improváveis, que Deus usou para realizar uma obra maravilhosa na vida de Davi e daquele povo. Tudo isso porque Davi creu, Davi orou, Davi esperou, confiou em Deus, manteve a comunhão com o Senhor. E pouco tempo depois de eles saírem ali da caverna de Adulão,
Davi e os seus homens foram morar numa região, mais precisamente na cidade de Ziclag. E havia ali nos arredores também muitos grupos inimigos naquela região ali, né? Como os amalequitas, que eram os antigos rivais de Israel. E a Bíblia relata ali um episódio dramático. Quando certa vez Davi e a sua comitiva, eles saíram, estavam ausentes. E aqueles amalequitas então atacaram Ziclag, queimaram a cidade, destruíram tudo. Levaram tudo que tinha, levaram todos os bens e levaram as famílias, as esposas de Davi, inclusive as duas esposas de Davi, levaram a família de todo mundo cativo, como prisioneiros, e destruíram tudo que estava lá no acampamento, na cidade de Ziclag. Imagina só, você já teve a sua casa roubada? Você já teve a sua casa arrombada, invadida? Imagine se você fizesse uma viagem, por exemplo, deixasse a sua família em casa, e quando você voltasse dessa viagem, você encontrasse ali a sua casa queimada, as portas derrubadas, destruídas, né? Os seus bens todos roubados, não tivesse mais nada na sua casa, né? Tivesse só um lugar deserto ali, desolado, destruído, saqueado. Qual seria a sua reação? O que você ia fazer nesse momento? Foi exatamente isso que aconteceu com Davi, né? Esse acontecimento está registrado lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. E esse é o roteiro da nossa proposta, da nossa viagem de hoje, que eu convido você a fazer com a gente. E você vai ver agora um resumo dessa viagem através desse vídeo. E nós também não podemos pensar. A atitude de Davi rendeu a ele a sua primeira condecoração, a sua primeira medalha. Acompanhe aqui comigo. Ó. Aquela atitude de Davi rendeu a ele a sua primeira medalha, que nós também devemos almejar, praticar. Está aí? Acolhimento. Não se deve jamais abandonar os feridos, né? Para o seu Senhor, aquele soldado não tinha mais serventia. Mas recuperado por Davi, olha só que ironia. Ele se tornou um verdadeiro GPS humano, né? E foi através dele que ficou fácil para que Davi e os seus homens localizassem o bando que tinha sequestrado as suas famílias. Aqueles amalequitas, né? E aqueles homens pagaram caro por ter abandonado o seu soldado no momento em que ele precisava de acolhimento. Agora pensa bem, aqui no contexto da igreja, por exemplo. Será que não existem soldados nossos que estão sendo recuperados e recrutados pelo exército inimigo? Estão sendo preparados contra nós? Olha o perigo. Aqueles que já lutaram aqui do nosso lado, conhecem as nossas táticas, as nossas estratégias, né? Conhecem os nossos hábitos, os nossos pontos fracos. Olha o perigo, né? Não se deve abandonar os feridos. Porque antes de mais nada, isso demonstra uma falta de amor da nossa parte. Não é assim? Não se deve abandonar os feridos. Como é que nós temos agido com aqueles nossos irmãos que fracassaram na sua vida espiritual? Como é que nós temos lidado com eles? Nós temos
excluído do nosso convívio apenas? É fácil, é prático? Ou nós temos acolhido esses irmãos? Nós temos feito aquela ligação, aquela videochamada, aquela visita quando possível, né? Davi acolhe e não abandona. Além de acolher, Davi foi além. A Bíblia diz que ele tratou o inimigo como amigo, não é isso? Fazer o que Davi fez se fazia com amigos. Repare que são coisas distintas, né? Então, essa segunda atitude também veio render a Davi uma condecoração, outra medalha, a qual nós também devemos almejar. Então, vamos condecorar aqui o nosso guerreiro. Pela sua atitude de tratar como amigo aquele inimigo, Davi fez jus à sua segunda condecoração. Davi encorajou. Essa é uma grande lição, não é, irmãos? Olha, nós ficamos, a nossa tendência é de ficar satisfeitos quando as ovelhas elas nos dão lã e leite, não é assim? Quando elas trazem os seus dízimos, as suas ofertas, quando elas participam das reuniões, quando elas oram, ajudam nos ministérios, quando elas são assíduas, quando elas nos apoiam sempre, diuturnamente, sem falha. Mas o que acontece quando uma dessas ovelhas começa a destoar? Né? O que acontece quando uma dessas ovelhas começa, por exemplo, a faltar muito no culto, faltar muito lá no PG, sem motivo? Quando uma dessas ovelhas não presta mais conta, né, daquilo que faz, da sua vida, não participa dos eventos, da EBD muito menos, e nem atende mais a sua ligação, hein, líder? O que a gente faz? Tratamos como traidor? Ou fazemos tudo para que ela volte para casa, como fez aquele bom pastor da parábola que nós conhecemos, né? Que deixou as 99 lá em segurança e saiu em busca daquela uma ovelha desgarrada. Oh, meus irmãos, como nós somos falhos. Como nós falhamos. É natural, em qualquer batalha vai haver baixas. Em qualquer batalha vai haver baixas. Alguns soldados caem feridos, é natural. E nós temos o dever de providenciar socorro imediato. Temos que acolher e temos que também encorajar. A natureza oferece para nós exemplos fantásticos. Veja só o exemplo da formiga como soldado. Se você observar, você vai ver que elas seguem um objetivo. As formigas, elas são altamente determinadas, focadas na missão que elas têm. A disciplina das formigas, ela é militar, né? Elas seguem ali o seu objetivo, o seu alvo, sem desviar do seu foco. E elas conservam um ritmo de trabalho alucinante ali, custe o que custar. Se você olhar, elas parecem frágeis, né? Elas têm pouca força. Mas se você pegar uma delas ali, arrancar uma perninha, por exemplo, e colocar ela de volta lá no meio das outras, você sabe o que vai acontecer? Você sabe o que acontece? Logo, logo vai parar ali uma outra formiga, vai examinar, vai demonstrar preocupação, vai demonstrar interesse com aquela formiga que está machucada ali. Rapidamente ela vai ser recolhida ali, vai ser levada para tratamento. Ela vai ser amparada por uma companheira a que estiver próximo ali, porque as formigas são leais. Elas podem até ser fracas, mas elas sabem cuidar umas das outras. Né? Elas não deixam o seu soldado, o seu companheiro exposto à morte, como fez, por exemplo,
o amalequita que nós estamos vendo, né? E depois disso o trabalho continua, elas seguem focadas, né? Aqui na igreja funciona mais ou menos assim. Nós temos visto nas nossas ministrações, nos nossos cultos, tudo acontecendo normalmente, né? Está tendo atividade lá nos grupos, está tendo atividade nos ministérios, no Ministério de Casais, Conexão Kids, Teens, Jovens. Mas existem baixas no meio desse processo. Talvez você não esteja percebendo, mas tem irmãos que volta e meia estão caindo enfermos, vítimas dessa situação que nós estamos sofrendo agora, dessa pandemia, né? Mesmo quando muitos estão enfermos, inspirando cuidados, o trabalho continua acontecendo. E eu quero aqui louvar, inclusive, a Deus pela vida das pessoas que fazem esse trabalho acontecer. Você está vendo tudo isso que nós fazemos aqui dá muito trabalho, né? Esses visuais, famílias envolvidas na realização desses visuais, a equipe da multimídia que tem trabalhado, acho que muito mais nesse tempo de pandemia do que trabalha nos tempos de culto normal, né? Sem o isolamento social. Volta e meia um adoece, um está de quarentena, um está ferido, mas o trabalho continua. Vem outro, pega, acolhe, encoraja ali, continua. O trabalho continua, não pode parar. Davi tratou, acolheu, encorajou aquele que seria o seu inimigo e passou a tratar ele como amigo. Isso também demonstrou qualidades que sobressaíram no caráter de Davi, né? E que renderam a ele outras 2 condecorações. Mais 2 medalhas. Rendeu a Davi, seriam 2 medalhas, mas nós vamos colocar aqui. Sabedoria e humanidade. Como uma condecoração dupla. Sabedoria e humanidade. Quando aqueles guerreiros eles saíram nessa campanha, eles precisaram buscar força onde eles não tinham mais, né? Estavam cansados. Eles tiveram que literalmente raspar o tacho, como a gente diz, né? Porque eles tinham um objetivo, eles estavam com um objetivo em mente, o resgate das famílias, né? Os bens eram a consequência, que tinham sido tudo levado embora, mas as famílias principalmente, porque ainda estavam vivas. Pelo menos eles achavam que estavam. Eles tinham a convicção, fé que estariam vivos e que iam conseguir trazer todos de volta, né? E era isso que motivava aqueles guerreiros. Mas a provisão, essa vinha de Deus. E na medida, né? Eles não tinham cavalaria, não tinha montaria. Tinha pouco, tinha um ou outro, né, que servia no máximo para levar ali as suas bagagens. Os poucos cavalos que tinha era para puxar a carroça. Então eles não andavam montados. Toda a marcha que eles faziam, eles iam a pé, era na pernada mesmo. E à medida que o tempo vai passando, aquele sol na moleira, como a gente diz aqui, né, escaldante pelos terrenos acidentados, pelo deserto, pelas montanhas, enfim, eles vão ficando cansados. Aqueles homens estavam já exaustos. E quando eles chegaram às margens do rio Besor, a Bíblia relata que 1/3 daqueles homens simplesmente não aguentaram seguir viagem. Não aguentaram prosseguir. E às margens daquele rio foi que ficaram ali os 200. 200 da comitiva dos 600 pararam por ali. Para eles já tinha dado no limite deles daquela viagem, né? Então, não tinha montaria, tinha pouca montaria, não tinha praticamente cavalos, né? Os poucos cavalos que tinha era para puxar a carroça, para levar a bagagem. Toda a marcha ela era feita a pé. E à medida que o tempo avançava, o sol, o calor escaldante, né? O sol ali na muleira daqueles homens, ele ia ficando cansados. E quando eles chegaram à margem do rio Besor, 1/3 dos homens, né, a Bíblia vai dizer que desistiram de continuar, não aguentaram mais, pediram para sair, enfim, eles não aguentaram prosseguir a viagem.
né? Mesmo eles tendo todos os motivos para prosseguir. Imagina, a minha família está cativa, presa na mão do inimigo, mas eu não aguento mais. Então é porque realmente aqueles homens já tinham chegado no seu limite. Eles queriam ir para resgatar suas famílias, mas simplesmente não tinham mais força. 200 homens então desmoronaram literalmente e ficaram ali, né, próximo do ribeiro, sem capacidade sequer de sair do lugar. Mesmo que eles quisessem, e se eles fossem, talvez eles iam atrapalhar os outros que ainda estavam com vigor, com força suficiente para continuar a viagem. E aí o que foi que eles fizeram? Deixaram então parte da sua bagagem com aqueles 400, com aqueles 200, e aí assim eles conseguiram seguir viagem, né, ir atrás daqueles que ainda estavam à sua frente, e como eles deixaram parte da bagagem, eles conseguiram se mover mais rápido, né? Eles conseguiram ganharam velocidade na sua perseguição. E você sabe o que foi que aconteceu interessante? A partir daqui, olha só que paradoxo até, né? Alguns tiveram que ficar, o exército teria teoricamente sido enfraquecido, né? Aqueles 400 que seguiram precisaram buscar força onde não tinha para continuar a campanha, né? Tiveram que raspar o tacho, como a gente diz, mas Deus é maravilhoso, né? E aí, vamos ler aqui o relato de 1 Samuel, capítulo 30, verso 18 a 24. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Olha só que maravilha, né? Então, mais uma vez, Davi mostrava o porquê de Deus tê-lo escolhido como rei, como líder daquele povo. No verso 23, vou repetir aqui, ele diz: não façam isso com o que o Senhor nos deu. Não façam isso. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Davi sabia que sem Deus, o desfecho seria outro, com certeza, né? Davi sabia que Deus tinha cuidado, que Deus cuidou de tudo, que Deus entregou os inimigos, como tantas vezes fez com o povo, né? Com os israelitas, com o seu povo, desde o princípio, né? E essa atitude rendeu a Davi mais uma medalha de honra, né? Sem a qual nós também não podemos alcançar vitória. Nós precisamos em tudo reconhecer a soberania de Deus. Reconhecimento da soberania de Deus. Ali acabou o papel e ficou só reconhecimento, mas é reconhecimento da soberania de Deus. Leia assim. Olha, talvez você esteja passando aí o pior aperto da sua vida. Talvez, né? O que nós aprendemos com Davi é: acredite, porque Deus está cuidando de tudo.
Davi era especialista em passar aperto e, no entanto, nunca perdeu a fé. Talvez você esteja em fuga, ou talvez até alguém da sua família esteja em fuga. Talvez você seja a família daquele outro que está em fuga. Então vai lá com ele, vai lá com ela, vai lá na caverna. Creia que Deus pode dar vitória para você nessa campanha. Amém, irmãos? Deus pode dar vitória para você nessa campanha. Na nossa meditação, né, dessa semana, nós vimos, inclusive, lá o Salmo 37, versos 5 e 6, que diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Reconheça a soberania de Deus, confie nele e o mais ele fará. Amados, a vitória foi grande, certamente, né? Eles recuperaram tudo que havia sido levado, tanto as pessoas como o gado, como os bens, né? Na realidade, a conquista foi ainda maior, porque além daquilo que eles perderam, eles trouxeram também outros despojos de guerra. Eles não recuperaram só aquilo que eles haviam perdido, eles conquistaram também outras coisas. Teve um plus, né, na campanha deles. E é assim que Deus age com aqueles que buscam fazer a vontade dele. A graça de Deus, ela é maravilhosa, amém, irmão? Então, assim, quando você se propõe, mesmo em momento de aperto, mesmo no dia mau, mesmo na tribulação, a fazer a vontade de Deus, Deus pode te dar um plus. Olha só que legal. Davi recebeu, além daquelas, outras medalhas também, igualmente importantes. É interessante quando nós pensamos até politicamente, antes de atacar Ziclag, os amalequitas eles tinham invadido cidades e vilas filisteias ali no entorno, né? Muitas cidades, muitas vilas filisteias estavam ali naquela região, no entorno ali da cidade de Ziclag. Em todas elas, eles fizeram saques e pilhagens e arrecadaram muitos despojos, né? E foram essas arrecadações, esses despojos que Davi trouxeram ainda como plus aquilo que eles recuperaram. E veja só que ironia, esses despojos agora representavam o principal problema, um problema nas mãos de Davi. Porque surgiu ali a tal do senso de justiça meio equivocado entre aqueles homens, né? Alguns daqueles homens, né? Não eram todos os 400 que derrotaram ali os amalequitas. Eles estavam se recusando a repartir daqueles despojos com aqueles 200 que ficaram lá na beira do ribeiro lá de Besor, né? Então, eles não queriam repartir dos despojos com aqueles 200 porque eles não aguentaram a seguir a viagem. É interessante notar que entre os 400 que lutaram lá entre Davi, tinha aqueles que o texto vai chamar de homens vadios, perversos, maus, né? Algumas versões vai dizer filhos de Belial, depende da versão, né? Não eram todos, alguns daqueles homens tinham essas qualidades, né? Esses defeitos, enfim. É impressionante, aliás, como sempre tem, né? Não existe uma comunidade perfeita. Tem que ter. Aliás, isso me lembra até aquela passagem lá de João, no capítulo 9, sobre a cura de um cego lá, quando os discípulos questionam Jesus sobre quem pecou, né? Para que aquele cego fosse cego. Se o próprio cego tinha pecado ou se a família dele tinha pecado. E aí Jesus respondeu, olha, nem ele pecou e nem a família dele pecou, nem os seus pais pecaram, né? Mas ele é cego para que se manifestasse nele a obra de Deus, né? Foi para isso que ele nasceu cego. Então, olhando a situação ali,
de Davi, daqueles homens naquela situação, olhando por outro prisma, aqueles perversos, aqueles vadios, aqueles filhos de Belial, também precisavam estar ali naquele meio, né? Para que se manifestasse ali a obra de Deus. Ocorre muito assim também na nossa vida, nas nossas relações, no nosso meio. Também acontece, é comum. E olha que curioso, todos crentes, né? Todos eles eram crentes, soldados leais a Davi. Eles só não eram, só não tinham compreensão, não eram compreensivos, né, com aquela questão dos companheiros mais fracos, que tiveram que ficar lá na beira do rio, que se cansaram na jornada, que não conseguiram, não puderam seguir. Eles tinham, podemos dizer que tinha a lógica certa, o princípio errado, né? A lógica daqueles 400 homens que lutaram até o fim é o seguinte: os outros 200 que não tiveram parte na batalha, que não tiveram lá no campo enfrentando o inimigo, eles teriam devolvido somente aquilo que era os bens deles e as suas famílias, né? As suas mulheres, os seus filhos e os seus bens. Essa era a lógica que aqueles poucos, os filhos de Belial, né, do meio dos 400, estavam reivindicando a Davi. Mas que eles não poderiam receber nada sobre os despojos daquilo extra que Davi trouxe como plus na sua campanha, né? Então, eles defendiam que esses despojos, eles deveriam ser repartidos só entre os 400. Olha só. E apesar da lógica forte, aqueles homens não convenceram Davi. Para Davi, eles estavam montados em argumentos errados, equivocados, né? Que não condiz com o reconhecimento da soberania de Deus, né? Primeiro eles presumiram que os despojos são seus, sendo que Deus é que tinha dado a eles, na cabeça de Davi, né? E no entendimento comum, aqueles despojos, aquele extra lá, né? Eles presumiram que aquilo era seu, de direito. Segundo, eles presumiram que os outros 200, porque não tiveram parte na batalha, também não poderia ter parte nos despojos. Parece lógico, né? E aí Davi tem um abacaxi nas mãos aí para resolver. É uma questão séria, inclusive, de liderança. E aí, pela atitude de Davi, pela resolução desse problema, de mais esse conflito, você deve concordar comigo que ele pode ser, então, condecorado com mais 2 importantes medalhas no seu currículo, né? E, assim, ele resolve lidar com aquelas exigências e ele administra tudo já de posse ali de sabedoria, humanidade. Essas 2 medalhas ele já recebeu, né? Mas ele se recusa a permitir, ele se recusa a concordar com aquela situação, né? Então Davi, ele resolve lidar com aquelas exigências, ele administra tudo, fazendo uso ali das suas 2 medalhas já recebidas, com muita sabedoria, com muita humanidade, né? Ele se recusa a permitir que aqueles homens façam as coisas do jeito deles, né? E enquanto isso ele mostra o porquê eles estão errados nas suas imposições, né? Então Davi fez eles entenderem que eles não merecem daqueles despojos simplesmente porque lutaram na batalha, né? Como supõe. Então ele se recusa a permitir que eles façam as coisas do jeito deles, né? Davi quer mostrar para eles que eles estão errados, né? Eles não merecem aquele despojo simplesmente porque foram eles a lutar na linha de frente lá. Tanto a vitória quanto os despojos, segundo Davi falou para eles, seria um presente de Deus, um plus, né? Porque foi Deus que conduziu toda aquela situação. Foi Deus que entregou de volta a família deles, entregou os inimigos em suas mãos. Deus conduziu toda aquela situação. Da mesma forma que foi o Senhor dos Exércitos
quem lhes deu a vitória, foi ele também quem lhes deu os despojos. Por isso eles não podem reivindicar os méritos exclusivamente a si, né? É como se você fosse, por exemplo, comparar com um time que vence um campeonato. Quando um time de futebol ou de vôlei, de futebol, quando vence um campeonato, inclusive aqueles que estão no banco lá também recebem a medalha, não é assim? Não sou perito em esportes não, mas eu acredito que todos os jogadores, pelo menos quando eu assisto de vez em quando na Copa do Mundo, sobe todo mundo lá para receber, né, a sua medalha. E a medalha é entregue para todos aqueles que compõem o time. Então aqueles que estão no banco também são tão parte do time quanto aqueles que atuaram ali naquela partida. Então os escudeiros, trazendo para o contexto aqui do futebol, os esquenta-banco, aqueles que estão no banco lá, enfim, né, todos têm lá o seu reconhecimento. Lá na batalha tem os escudeiros, tem os cozinheiros, tem aquele que são o que transportam a bagagem. Todo mundo teve uma parte naquela vitória, né? Olha, você está me vendo agora aqui, mas se não fosse o trabalho da multimídia que eu já mencionei aqui, né, que está trabalhando muito nesse período de isolamento, eu não estaria aqui trazendo esse ensinamento, essa aula, né? Nós não estaríamos aqui aprendendo essas lições preciosas aqui com Davi. A vitória é do grupo todo. Nós somos a IBM, parece até um clichê aí de uma outra igreja aí, mas enfim, a vitória é do grupo todo. O grupo não eram 400, eram 600. Então Deus nos deu a vitória, argumentou Davi, né? E fica claro que ela foi para os 600. Os 600 são todos irmãos, ele enfatiza lá no versículo 23, e eles não são apenas um grupo de indivíduos, eles são uma família. E nós hoje, irmãos, como corpo de Cristo, temos também o dever de aprender com Davi que a batalha ela é uma ação coletiva. Ninguém vence batalha sozinho. Davi não venceria a batalha sozinho, nem sendo ele, a menos que Deus quisesse, né? Aí a vontade de Deus ela é soberana. Mas Deus enviou 600 com Davi e num determinado momento diminuiu, enviou 400, né? Então essa atitude, esse ensinamento de Davi rendeu a ele mais uma medalha, né? E nos ensina e nos motiva a agir também assim. Davi, ele tinha o que nós podemos chamar e que nós vamos condecorar aqui pelo seu senso de coletividade. Aliás, o nosso painel está ficando bonito, hein? Senso de coletividade. Cada membro exercendo, desempenhando um papel diferente. Só porque 200 se cansaram, ficaram para trás num determinado momento, não significa que eles não tiveram parte naquela vitória. Eles ficaram cuidando das bagagens, né? E se isso não tivesse acontecido, como é que os 400 iam se locomover mais facilmente? Será que se ele tivesse ido os 600 com toda a bagagem a pé, marchando como eles estavam, teriam alcançado lá o exército inimigo? Talvez o fato de os 200 terem ficado ali tenha sido determinante para a vitória daqueles homens. Então, meus irmãos, os 200 contribuíram para a vitória. Assim como nós, como corpo de Cristo, precisamos ter senso de coletividade e contemplar todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo quando do recebimento dos despojos, né? Como em qualquer situação que nós tenhamos aqui de forma coletiva. Ele não só garante que todos aqueles 600 homens recebam de forma igual os despojos, mas ele vai além. E olha só que legal. Outro exemplo de Davi, né, que nós devemos reconhecer. Davi e os 600 homens não ficam com todos os despojos. Não.
Aqui Davi faz jus a pelo menos mais 3 importantes condecorações. Ele não ficou junto com os 600 homens com todos os despojos. Vamos aqui terminando já de montar o nosso painel. E aqui eu quero colocar 3 medalhas importantes para o nosso aprendizado. Então Davi fez jus a pelo menos mais 3 importantes condecorações. Vamos chamar aqui de a tríplice medalha, né? Nos versos 26. Então aqui Davi ele faz jus a pelo menos mais 3 importantes condecorações, né? Gratidão, generosidade e tato diplomático. Vai ficar um pouquinho na frente o púlpito aí do vídeo, mas dá para você perceber, né? Gratidão, generosidade, tato diplomático. Nos versos 26 a 31, a gente vê lá que Davi fez o uso de boa parte dos despojos para abençoar com aqueles despojos algumas cidades israelitas que ele e seus homens costumavam frequentar. Olha só que legal. Legal, não é não? Gratidão, generosidade e tato diplomático. Com a ampla visão dada por Deus que tinha Davi, talvez ele já estava ali preparando o terreno, né, ganhando aliados para o seu futuro governo. É bem provável que aquelas cidades lá já tivessem sido atacadas pelos amalequitas e sofrido perdas. E Davi, com essa atitude, com esse ato, trouxe alguma restauração ali para aquelas cidades, aqueles que seriam seus apoiadores futuramente, né? Provavelmente alguns daqueles despojos já tivessem sido tomados até por eles mesmos, né? Lembrando que Davi também era da tribo de Judá, muitas daquelas cidades ali estavam no território de Judá, o que fazia deles parente de Davi. E o interessante é que pouco tempo depois, aqueles beneficiários, vamos dizer assim, daquela generosidade de Davi, foram os primeiros a abraçar Davi como seu rei, como rei de Israel. Olha só como Deus é perfeito, né? Então, muitas vezes nós precisamos tomar decisões que nossos companheiros de batalha talvez não vão entender. Eles podem não entender. A igreja, então, ela precisa ser cuidada, preservada. Pessoas são mais importantes do que projetos, né? Do que planos, do que bens, do que posições. Vidas cansadas, quebradas, feridas, elas precisam de maior atenção, requerem, inspiram cuidados, precisam ser reanimadas, curadas, consertadas. Não é assim? Então não julgue, por exemplo, se o seu pastor, se o seu líder, ele dá uma determinada atenção especial num determinado momento para alguém ali e que você acha que não merece. Isso pode acontecer, né? O líder, o pastor, ele tem uma sensibilidade maior. Então, ele tem motivos, ele tem motivação. E nós cremos que Deus, ele toca nas pessoas para que ajam dessa forma também, quando necessário. A decisão de Davi, ela teve um longo e duradouro alcance. Muito maior do que ele mesmo poderia imaginar naquele momento. No calor do momento, Davi, ele tinha uma decisão importantíssima de tomar. Ele devia fazer a vontade de uns poucos homens ali, aqueles homens maus, aqueles filhos de Belial, deixando ele dividir os despojos só entre os 400, ou ele devia ficar firme naquilo que é certo, naquilo que ele entendia ser a vontade de Deus. Não preciso dizer que Davi escolheu, né? Davi escolheu ficar firme naquilo que é certo. E nesse processo ele estabelece um princípio que subsiste além dele. Com certeza nós poderíamos aqui, essas são só algumas qualidades, algumas condecorações, algumas medalhas que nós entendemos que Davi fez jus, mas com certeza nós poderíamos aqui enumerar outras diversas condecorações e medalhas
que Davi conquistou pela graça de Deus. Eu nem preciso mencionar, por exemplo, força, coragem, valentia, bravura, né? Mas a 10ª e última medalha da ilustração de hoje resume tudo o que nós devemos buscar ser quanto cristãos. O maior título que você e eu podemos e devemos almejar, conforme eu já perguntei antes, né? Você lembra? O maior título que você e eu podemos e devemos almejar, você sabe qual é? Em destaque, em lugar de honra, claro, não poderia ser diferente. O maior título pelo qual Davi é reconhecido até hoje, né? Homem segundo o coração de Deus. Precisamos muito, mas muito, ainda hoje, agir como Davi. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Espírito que se movia em Davi, se move hoje através de você, em você. E se o Espírito de Deus se mover em você, então você também poderá realizar grandes obras, como fez Davi, e até maiores. Amém, irmão? Você pode se alegrar com essa verdade nessa manhã? Pode? Então faz o seguinte, junta aí toda a tua família aí na sala, chama aí a mamãe, chama o papai. Onde vocês estiverem na sala, festejem com alegria nesse momento, na presença de Deus, aí na sua casa, com a sua família. Louve a Deus com essa canção que faz de Davi um homem a ser imitado segundo o coração de Deus. 1, 2, 3, palavrinhas! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move
E aí, amados, gostaram de louvar aí com os pequenos, com a família, com as crianças? Olha, se nós buscarmos em tudo agir como Davi, nós também vamos ser chamados como ele, dentre outras coisas, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. As decisões de Davi foram e são até hoje muito impactantes na nossa vida. Exemplos a serem seguidos até hoje e com certeza permanecerão aí para sempre. Afinal de contas, foi para isso que Deus deixou tudo isso registrado na Bíblia, a sua palavra. As atitudes dele estabeleceram ainda um exemplo, uma lição que seus homens jamais esqueceriam. Aqueles valentes, aqueles homens, aqueles guerreiros, e que são para nós também exemplo e inspiração de algo a se buscar. Eu quero encerrar a nossa viagem com mais um vídeo que vai demonstrar de uma forma maravilhosa como que o ungido e agora empossado rei de Israel, o rei Davi, continua agindo, fazendo uso de todas as suas medalhas, né? Antes, ele era um fugitivo, vamos dizer assim, né? Com a vida por um fio, mas tinha muita fé e dependia totalmente de Deus. Agora, Davi é de fato o rei, né? Assumiu então o trono de Israel e não é à toa que ele é reconhecido como o melhor rei que Israel já teve, porém continuava humilde, vivendo pela fé e total dependência de Deus. E é claro, amados, que ainda tem muita coisa para a gente falar sobre Davi, sobre o seu reinado, sobre a sua atitude, sobre o seu coração. Mas eu quero encerrar a nossa viagem aqui compartilhando mais um fato maravilhoso. Um evento emocionante que vai carimbar definitivamente o currículo de Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus e também como um rei legitimamente restaurador de soldados feridos. Mefibosete. Às suas ordens, meu senhor. Por favor, levante seu rosto. Não precisa curvar-se diante de mim. Curve-se apenas diante de Deus. Não tenha medo. Não vou lhe fazer mal. Pelo contrário. Só quero o seu bem. Por causa do amor. Quem é a moça que o acompanha? Essa aqui é Tirsa, senhor. Antiga serva da senhora Celima, esposa de Jonatas e mãe de Mefibosete. A Tirsa cuidou de mim esses anos todos, meu senhor. Como se fosse minha própria mãe. Muito obrigado, Tirsa, por tudo que tem feito ao filho de Jonatas. Eu prometi ao pai de Mefibosete que eu tomaria conta dele, meu rei. Mas tudo que fiz foi por amor. Sem esperar agradecimento ou recompensa. A sua bondade não tem preço. Não tem mesmo, senhor.
Eu devo a minha vida a essa mulher. Tirsa será muito bem tratada no palácio por isso. No palácio? Vocês ficarão em Jerusalém e morarão no palácio do rei. Quanto a você, Mefibosete, te devolverei todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, que são suas por direito. A partir de hoje, comerá sempre à minha mesa, junto à minha família, como se fosse um de meus filhos. Por que me trata desse jeito? Quem sou eu? Se não apenas um cão morto para ter olhado para mim. Não, Mefibosete. Você não é um cão morto. Você é um príncipe. Filho do meu melhor amigo. De um dos homens mais honrados que eu já conheci. Neto de Saul. Você que deveria estar sentado nesse trono, reinando em Israel. Não eu. Mas Deus me colocou nesse lugar. E é o desejo do meu coração zelar para que viva como um homem digno que é. Como um homem honrado, como foi o seu pai. Muito obrigado, Senhor. Foi exatamente isso que eu disse a ele. Mefibosete realmente é um homem admirável. Quanto a você, Ziba, Sim, senhor. agora será servo de Mefibosete. Hã? Cuidará de suas terras, fará a colheita para ele e o servirá em tudo que ele pedir. Trate o seu senhor com honra e respeito. Mefibosete, meu filho. Bem-vindo à sua nova casa.